Salve, salve, rapaziada, beleza? Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Só que, antes da gente ir pro vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações. Deixa o seu like e bora pro vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje vamos acompanhar aqui as notícias da seleção brasileira. Antes da gente ir pro vídeo, deixar os créditos e agradecimento ao canal da Jovem Pan Esportes. E, presta atenção, será que o Brasil, se classificando para a próxima fase, pode pegar Japão ou Holanda? Será que o Brasil teria condições de passar por essas duas seleções ou não? Lembrando que Japão e Holanda fez, para mim, na minha opinião, o melhor jogo da Copa do Mundo até agora. Mas também não é esse bicho de sete cabeças. Não podemos esquecer também que as outras seleções vêm tropeçando. Por exemplo, hoje tivemos empate de Espanha e Cabo Verde. Cabo Verde entrou para a história, empatou com a Espanha. E essa Copa tá embaçada, rapaziada. A Copa tá daquele jeito. Bora pro vídeo. Mas o negócio é o seguinte: Suécia goleou a Tunísia jogando bem e com seus jogadores grandes aparecendo. Japão e Holanda foi um jogão. Não, hein? E são possíveis adversários da seleção brasileira, né, na segunda fase. Porque a segunda fase, se o Brasil for líder, ele não vai ter Portugal, provavelmente, não vai ter Espanha, não vai ter França. Isso é maravilhoso. Mas parece que outras seleções que podem surgir no caminho da seleção brasileira, Bruno, estão bem na Copa. E o Brasil não começou bem. Isso deve se gerar um questionamento, deve se gerar uma pressão. E eu digo isso porque são seleções, né? Suécia, Holanda, Japão eu acho um pouco menos. Eu acharia vergonha, tá? E dane-se o que pensam. Eu não vou ficar aqui em cima do muro. Eu acharia vergonha o Brasil ser eliminado de uma Copa pelo Japão. Mas o Japão tá jogando bem. Agora, Holanda e Suécia já é mais o futebol europeu, boas seleções com jogadores que estão num momento bem grande na carreira. Foi preocupante, Bruno, os jogos de ontem, tirando o fato de que eu vi, né, gente? Isso é uma vergonha. A nossa imprensa é um lixo, né? Colunista dizendo que Curaçao foi mais difícil para a Alemanha numa Copa do que o Brasil. Juro, essa imprensa ela me irrita de um jeito que é inacreditável, né? É tanta idiotice. Tem gente que é muito suja. Mas tudo bem, Bruno Prado. Os jogos de ontem preocuparam? Olha, a Suécia foi uma surpresa, né? Ganhar tão fácil. A Tunísia mandou o técnico embora já. No primeiro jogo da Copa, tomou 5, mandaram o técnico embora. A Suécia foi surpreendente ganhar de 5-1, porque a Suécia faz uma eliminatória muito ruim. A Suécia ela ficou em último no grupo dela da eliminatória e não ganhou nenhum jogo. Só que ela classificou para a repescagem pela campanha na Nations League e na Liga C da Nations League. Aí ela foi para a repescagem, na repescagem ela ganhou os 2 jogos que precisava ganhar, da Ucrânia e da Polônia, e foi para a Copa. Mas ontem ela fez uma ótima partida, independente dos problemas da Tunísia, ela fez uma ótima partida, tem 2 atacantes muito bons. O Isaac, do Liverpool, passou a temporada inteira quase machucado, teve uma lesão grave, uma fratura na tíbia, e foi uma contratação milionária, absurda do Liverpool junto ao Newcastle, esses números loucos do futebol hoje. O Isaac é ótimo jogador, mas não vale o que o Liverpool pagou. E acho que ele sentiu um pouco isso também na temporada. Então a temporada do Isaac foi muito ruim, mas ontem ele fez um grande jogo. E o Gyökeres, né, ele fez muito gol pelo Sporting de Portugal, foi contratado pelo Arsenal, campeão inglês, ajudou o Arsenal, não fez uma temporada horrorosa, mas também fez uma temporada abaixo do que as pessoas criaram de expectativa em relação ao que ele fazia em Portugal. Mas a Suécia tem 2 ótimos atacantes, e isso é um ponto bem importante para uma Copa do Mundo. Mas a Suécia foi surpreendente. O Graham Potter, que é o treinador inglês, assumiu só para repescagem, e parece que o time cresceu de produção. Holanda e Japão já esperava mais ou menos aquilo que a gente viu, 2 times bons, 2 times que hoje são melhores que o do Brasil. Hoje, né, o Brasil pode se acertar até um eventual confronto contra um deles, mas hoje, coletivamente, Holanda e Japão são times melhores que o Brasil, e a gente meio que já sabia disso, né? O Brasil vai tentar achar um time durante a Copa, vamos ver se vai conseguir. Mas tem um ponto aí, principalmente no Japão, e até na Holanda um pouquinho,
que o Brasil tem uma vantagem que a Suécia tem, né? Mas a Suécia é um time, para mim, inferior à Holanda e Japão. A Suécia tem 2 caras que fazem gol. A Holanda e o Japão já não tem esses caras tão letais. Marrocos, se tivesse um cara mais artilheiro, teria matado o Brasil no primeiro tempo. O Brasil tem, principalmente no Vinícius, né? O Endrick, se aparecer, pode ser esse jogador. Também só para por aí, né? Os outros já não fazem tanto gol. Rafinha, vai, se acertar. E o nosso centroavante... O Igor Thiago, né? Sim. Na Inglaterra ele fez, ele fez uma temporada brilhante, né? Vamos ver se na seleção ele vai conseguir. Mas a Holanda e o Japão, acho que esse é um ponto. Eles coletivamente são melhores que o Brasil. Mas talvez falte o cara para matar jogo. E o Brasil pode ter esse cara contra o Marrocos. Se tivesse o Vinícius do outro lado, era 3-0 pro Marrocos. No Brasil não conseguiria empatar o jogo. Empata porque tem um cara que é mais letal. E Marrocos não tem esse cara. Né? Porque são adversários, prováveis adversários da seleção brasileira e que jogaram bem, tá? Jogaram bem ontem e, claro, que gera um susto. Gera um susto isso na seleção brasileira. Porque jogaram melhor que a seleção brasileira, apresentaram o melhor conjunto que a seleção brasileira, mas é aquilo também, tá? Pra mim, a Suécia, por exemplo, goleou, merece ser elogiada, mas pegou um adversário fácil. Já Holanda e Japão não. Pegaram estreias difíceis, né? E se deram bem. Se deram bem. Jogaram bem. Porque se dar bem seria vencer, principalmente para a Holanda, na minha opinião. Falando sobre essa situação do Vinícius Júnior, Flávio Prado, porque me incomoda o fato de não elogiarem tanto o Vinícius Júnior quando ele merece, cara. Porque se falou muito, se criticou muito a seleção brasileira, tem que se criticar, a atuação foi ruim, foi abaixo do esperado. Agora, o Vinícius Júnior, ele fez um golaço, ele botou a bola numa jogada individual na cabeça do Igor Thiago, o Igor Thiago furou, mas o cruzamento foi perfeito. Ele fez outra jogada individual, deixou o Rafinha numa boa posição e o Rafinha chutou no meio do gol. E ele o tempo inteiro buscou o jogo, Flávio. Para quem estava no estádio, dava para ver o tempo todo. Ele chamava a bola, ele ia buscar a bola. Ele fez o que muito se critica quando ele não faz e que tem que ser criticado. Chamar a responsabilidade na seleção brasileira, já que ele é protagonista no gigante Real Madrid. E não acho que foi tão valorizado quanto merece, mas pro Ancelotti, Flávio, de acordo com a minha apuração de ontem, o Ancelotti ficou impressionado positivamente, principalmente com a postura, tá? Com a personalidade do Vinícius Júnior, que agora se firma para ele como o seu cara nessa seleção brasileira, Flávio. Coisa que não aconteceu com o Rafinha, né? Que errou tudo na partida, Flávio. Bom, primeiro eu achei que o Vinícius foi muito bem e inventou um gol, né? Não tinha o gol ali, ele criou o gol. Não compartilho tanto com você com péssima partida do Rafinha e do Paquetá, principalmente do Paquetá. Acho que no momento em que a coisa estava ruim, eles é que foram procurar o jogo. Junto com o Bruno Guimarães, foi um belo destaque para mim. Depois do Vinícius Júnior, para mim o Paquetá foi o Bruno Guimarães foi o segundo jogador, jogou demais. E os outros dois tentaram, não estavam tão bem, erraram de fato passes, mas não acho descartáveis, não. Acho que o maior problema do time brasileiro foi a recomposição do meio-campo, jogando de costas, levando, empurrando, né, a defesa lá para trás e a coisa se complicando totalmente. Quanto ao Vinícius Júnior, ótimo. Achei que foi uma atuação de gala e não se elogiou tanto porque o Brasil estava canonizando o seu novo herói, né? Então estava, como aqui o Bruno fala muito isso, né? Aqui tem que ter o herói e o vilão. Então estavam canonizando um novo herói, estão jogando uma responsabilidade no Endrick desnecessária. Ele terá um momento dele para entrar, mas estão achando que ele vai entrar, fazer 10 gols por jogo, fazer 5 gols de bicicleta e trazer a Copa do Mundo. Calma, vamos devagar. Então havia uma preocupação muito grande de achar o herói. Não tem herói. É uma questão de conjunto, jogo de conjunto, e aí esqueceu de falar de quem realmente jogou muita bola. Foi uma grande partida do Vinícius Júnior, talvez a melhor partida dele em Copas do Mundo. Embora ele não tenha jogado mal em 22, mas talvez tenha sido a melhor partida dele em Copa do Mundo. Pump,
eu entendo o Flávio, né, que realmente não foi elogiado, até pela má atuação, mas, pô, jogou muita bola o Vinícius Júnior, me desculpa. Aí, além de não ser tão elogiado, eu cheguei a ver gente criticando o fato dele ganhar o craque do jogo. Porque realmente, né, o William Arão, lá da seleção de Marrocos, foi um monstro. Parece que está sendo até desejado pelo PSG. Meu Deus! PSG vai fazer uma baita compra. Esse William Arão, marroquino, joga muita bola, muita bola. Eu não sei o nome dele direito, não vou falar. Se o Bruninho souber, fala. Mas, porra, o Vinícius Júnior, com o que ele jogou, brasileiro querer ficar achando defeito, ai, que absurdo, receber o craque do jogo. Em vez de elogiar, eu acho palhaçada, Vamp. Não, poderia por parte do Marrocos, ele como melhor jogador em campo, por parte do Marrocos, não fez gol, e Vinícius Júnior pela seleção brasileira. Aí fica a critério da FIFA, não vejo um absurdo ter elogiado ele e o Vinícius Júnior ser o melhor em campo. Fez um golaço, tirou o coelho da cartola. Naquele momento o jogo estava truncado, o Brasil não estava tão bem, né? Eu acho que foi uma boa partida mesmo do Vinícius Júnior. Gostei. E quanto aos elogios, tem ainda mais 7 jogos aí para poder levar o Brasil à final, tem muita coisa. E você falou que vai contar que ele está feliz, né? Por quê, Tico? Quem tá feliz? Vinícius Júnior. Ah, eu falei que eu vou contar? É? Você é o nosso Léo Dias, irmão. Não, eu quero saber, pô. Se quiser mandar mensagem, se você mandar mensagem aqui, eu falo. Manda mensagem que eu falo. Mas o quê? Eu não entendi. Por que ele tá feliz? O Vinícius Júnior? Tá feliz, pô. Copa do Mundo, pô. É Copa do Mundo, amigo. Tem que estar feliz. Você tá querendo falar o quê? Da Virgínia? É isso? Não, você que tá falando. Não falei o nome de ninguém aqui, viu? Como ele entra, né, Flávio? Ele não aguenta, ele vem. Eu te conheço, Marcos André. Você tá de olho em todas as fofocas. Hoje você deve estar eufórico, né? Porque o Léo Dias prometeu soltar hoje o que ele tem pra falar. Hoje o Vamp deve estar... Eu não sei se eu fico no jogo da Espanha depois, né? A gente começou mais cedo por causa da Espanha. Ou se eu vou estar lá depois do programa do Craque Neto, que começa lá. Ele fala lá na Band. Vou estar ligado nos dois. Mas pode ter... Léo Dias fala no programa do Neto, é isso? Não, depois do programa do Neto ele começa o dele na Band. O que será, hein? Craque Neto. Será que vai ter gente da diretoria? Ele diz que sim, né? Estou ansioso. Diz que sim. Veremos os carnavais. Fofoca é uma coisa divertida, Porra, né? da hora. Coisa boa, anima, Uma né? vergonha vocês, Anima essa é a tudo, verdade. né? Isso é uma vergonha que vocês estão fazendo. Mas, se souberem, me avisem. É uma questão, né? Só pra saber, pra não ficar mais... Mas eu acho deplorável essa coisa. Muito ruim. É, lamentável. Eu acho. Vamos ver o que vai ser. Mas qual é o tema do Léo? Festas e festas com elas espalhadas em outros hotéis. Falou que tem jogador, que tem diretoria. E não adianta ameaçar ele. Lá no... Lá, sim. Que não é no hotel da seleção, né? Não. Mas eles tiveram um dia de folga mesmo. É lógico, folga é folga, né, Tico? Folga é folga. Agora um X9 levar pro Léo Dias, aí já é sacanagem, pô. A Alemanha ontem passou o Brasil e agora é a seleção com mais gols na competição em toda a história. 239 gols para a seleção da Alemanha, 238 gols para a seleção do Brasil. A Argentina vem na terceira posição com 152 gols marcados. Veja só a diferença, hein? Mais de 80 gols separam o Brasil, segundo colocado, da Argentina na terceira posição. A França tem 136, a Itália 128 e a Espanha fecha o top 6 com 108 gols. Um dado interessante em cima desses números. O Brasil liderou esse ranking durante 64 anos, de 1950 a 2014. Durante 64 anos, o Brasil foi a seleção com maior número de gols em Copas. Voltou a ser líder entre 2018 e 2022 por conta de duas campanhas ruins da seleção da Alemanha. Em 2018 e 2022, a Alemanha, a gente lembra, ficou na fase de grupos. Com isso, o Brasil retomou essa liderança. Mas esse primeiro jogo meteórico da Alemanha
faz com que os alemães retornem a essa liderança no ranking. Ô Boni, a gente até conversou sobre isso ontem também no JPFC. Para você, preocupa o Brasil perdendo essa liderança num começo de Copa do Mundo? Mostra muito do que é a seleção brasileira nos últimos anos, a queda muito grande que a gente teve? Cara, eu tava pensando sobre essa questão. Ontem a gente fez o Canelada também, eu, o Felipe Facincani e o Velho Vamp. A gente teve uma discussão muito interessante sobre, claro, o desenvolvimento do futebol brasileiro, o momento que vive o futebol brasileiro como um todo. E acho que, no final das contas, a perda dessas marcas, elas são apenas sintomas de um problema muito grande que o Brasil vive e que está, no momento, sendo escondido, mascarado ainda pelo fato de o Brasil ser pentacampeão do mundo, o maior campeão entre as seleções na história dos mundiais. Porque hoje eu vejo o Brasil muito mais perto, por exemplo, de uma seleção da Itália, e não estou falando que vai chegar nesse nível de ficar de 3 Copas do Mundo fora, do que as que hoje disputam o título, que a gente coloca como favoritas ao título da Copa do Mundo. Um futebol que tem uma liga enfraquecida em termos de talentos, que os talentos são exportados muito cedo, que você não tem os seus principais jogadores dentro do país, porque com 18 anos eles já estão no futebol europeu. Quando você vende esses jogadores, a primeira reação, estou falando dos clubes que têm mais dinheiro, os clubes que têm mais poder de compra, poder de contratação, a alternativa a você vender um talento de 18 anos, por exemplo, um Estevão, é você buscar um jogador estrangeiro, um Facundo Torres, um Ramon Sosa, um Carrascal, jogadores dessa estirpe, e um Brasil que, por conta disso, como consequência disso, vai para um ciclo de 2030, não estou nem falando dessa Copa do Mundo, um ciclo de 2030 com uma série de incertezas. Você não sabe quem vão ser os laterais, você não sabe quem vai ser o goleiro, você não sabe se vai ter um protagonista nessa seleção. A gente imagina e espera que o Vinícius mantenha o nível que teve nessa estreia de Copa do Mundo, que era cobrado dele há muito tempo. A gente falou tanto do Rafinha, que é um jogador do mais alto nível no Barcelona e com a seleção brasileira não consegue. Então, são uma série de dúvidas, porque hoje você não tem uma produção de talentos que você consegue encaixar no contexto da seleção brasileira com facilidade. Ontem o Vamp estava listando o time de não convocados da seleção de 2002. Ele está montando uma escalação só com não convocados para a seleção brasileira. Você fala, cara, onde que foi parar essa oferta de jogadores? Onde que foi parar essa série de talentos que o Brasil sempre produziu? E hoje produz ainda bons jogadores, mas não consegue desenvolver. Dentro do seu país, o nível de futebol é baixo, né? Em comparação ao que a gente vê fora do Brasil. Então, a perda dessa marca em si, do maior número de gols em Copas do Mundo, claro, não é um grande problema, não é uma coisa para se descabelar, mas para mim é um pequeno sintoma de uma realidade